Amém. Vamos abrir lá em Marcos capítulo 5. Glória a Deus. Estamos na campanha de libertação que encoraja. Amém, igreja? O tema dessa noite é liberto e encorajado para libertar. Quem pode repetir? Liberto e encorajado para libertar. Amém? Nós estamos sendo libertos, estamos sendo encorajados para orar por outros, para libertar outros. Amém, igreja? Glória a Deus. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ler aqui dois versículos. Primeiro, capítulo 4, versículo 35. Seguir a direção de Deus aqui. 4:35. Amém? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra. Capítulo 5, versículo 1. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, essa passagem sobre o endemoniado de Gadareno, ela é uma passagem que está narrada nos 3 evangelhos, chamados sinóticos, que é o Mateus, Marcos e Lucas. E é uma passagem que nos chama a atenção, porque a maioria dos milagres que Jesus fez foi do lado de cá do mar da Galileia. Foi do lado norte, sul, leste, oeste, do lado oeste do mar da Galileia. Do lado de cá do mar da Galileia. As cidades ali de Corazim, Betsaida, Cafarnaum. O próprio Senhor Jesus, ele relata isso lá em Mateus 11:20. Ele diz: então começou a ele lançar em rosto a cidade onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haver arrependido. Aí vai dizer: ai de ti, Corazim, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosse feito prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinzas. Então Jesus, a maioria dos seus milagres foi do lado de cá, onde residiam os judeus, e o próprio Senhor Jesus disse que ele veio para os judeus. Mas de repente algo veio na mente de Jesus, de ele atravessar o mar da Galileia, de ir para outra margem. Foi a única vez que Jesus fez isso. Atravessou o mar da Galileia e foi para os territórios ali de Decápolis, que são 10 cidades gentílicas, 10 cidades ali onde eles adoravam outros deuses, judeus desviados. E Jesus sentiu o chamado, e hoje foi lido aqui na palavra devocional que Jesus foi a Samaria. O texto diz que foi necessário Jesus ir a Samaria. E eu vejo nessa passagem também que foi necessário Jesus atravessar o mar da Galileia. Aleluia! Foi necessário. E nós precisamos, irmãos, ser tanto encorajados como Jesus foi, porque foi um grande desafio para Jesus e os seus discípulos atravessarem o mar da Galileia. Nós conhecemos essa passagem: o mar se levantou, teve impedimento, Jesus repreendeu ali toda a força contrária, mas nada poderia impedir de Jesus chegar aonde ele tinha proposto. E às vezes nós devemos enfrentar algumas dificuldades, devemos enfrentar algumas intempéries, devemos enfrentar, irmãos, situações difíceis para ir aonde Deus tem nos mandado ir. Cumprir o ID não é fácil. Cumprir o ID, aleluia, às vezes é atravessar a rua, mas às vezes é ali ir nos predinhos, às vezes é ir numa comunidade, às vezes é ir num lugar difícil, mas se Deus está mandando ir, Ele garante. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos essa questão. Então Gadara era uma cidade distante, cerca de 10 quilômetros do mar da Galileia. Na época de Jesus, Gadara era uma das principais cidades ali da Decápolis, daquelas 10 cidades, era a principal cidade. Nessa cidade havia um cemitério, na qual era conhecido como morada de demônios. Nós estamos no culto de libertação. Então Jesus chega ali através de um barco. Do versículo 2
ao versículo 5, nós vamos ver o estado de um gadareno, que quando Jesus desembarca do barco, esse cidadão vem ao encontro de Jesus. O livro de Mateus vai dizer que não era somente um gadareno, mas eram 2 gadarenos que estavam endemoniados. Mas eu quero me reter aqui no livro de Marcos. Aleluia, isso não traz nenhuma confusão, não traz nenhuma contradição. Aleluia, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Qual é a moral da história? Deus liberta o gadareno. Pode ser um cego, pode ser 2 cegos, 3 cegos. Qual é a moral da história? Deus cura cego. Pode ser um paralítico, 2 paralíticos, 3 paralíticos. Qual é a moral da história? Deus, aleluia, cura o paralítico. Quem pode levantar as mãos? Quantos estiverem aqui necessitados, Deus é poderoso para operar o milagre. Apenas Mateus visualizou 2. Pode ser que esse gadareno que Marcos vai relatar seja o mais proeminente, seja aquele que, aleluia, chamou a atenção dele. Então nós vamos nos reter aqui. Marcos vai dizer que mal chega na cidade e sai ao encontro o homem vindo dos sepulcros. Vindo da onde, igreja? Dos sepulcros, irmãos. Aleluia. Aparentemente fora, das suas faculdades normais. Aparentemente estava como louco. Aparentemente vivendo como um animal. Lucas vai dizer que ele andava sem roupas. Eu fiquei imaginando essa figura. E nós batemos a vista aí em várias pessoas assim nas ruas, como nós temos visto hoje pessoas, irmãos, como loucas na rua. Tinha uma senhora que andava nua aí, para cima e para baixo. Quem lembra disso? Quantas vezes nós contemplamos pessoas assim, pessoas atormentadas? A Bíblia vai dizer que nenhuma corrente conseguia segurar aquele homem, ele quebrava as correntes. Nenhum grilhão ali é como se fosse uma algema, ele espedaçava a algema. A sociedade não tinha nada para fazer a não ser prendê-lo, tentar isolá-lo. E é isso que a sociedade tem feito com muitos, através de remédios controlados. Quantos isolados nos seus sepulcros, em leitos de hospitais, nos seus quartos que não saem para ver o sol. Mas é isso que é o objetivo do inimigo. Nós vamos ver neste homem o extremo da força do inimigo sobre o homem. Aleluia! O homem que a sociedade rejeitava, o homem que ninguém queria ficar perto, causava medo, irmão, causava terror. Ele gritava, ele andava nu, de repente era sujo e morava no cemitério dos sepulcros. Aleluia! Mas quando Jesus chega, Jesus não rejeita esse homem. Aleluia! Quando ele procura Jesus, a Bíblia diz que ele se prostra e adora. E isso me chama a atenção, porque o homem cheio de demônio, o homem vivendo em sepulcro, o homem distante de Deus, mas ainda tem uma essência, ainda pode responder, aleluia, a presença do Senhor. Ninguém é tão sujo, ninguém é tão endemoniado, ouça isso, ninguém está tão longe que na presença do Senhor ainda não possa se prostrar para adorar Jesus. Você pode adorar o nome do Senhor. Aleluia. O diabo veio para matar, roubar e destruir. No versículo vai dizer, versículo 6, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Diga, correu e adorou. Aleluia, estava distante de Jesus, mas se prostrou e adorou. E às vezes nós estamos tão pertinho de Jesus. Isso aqui é forte. Meu Deus. Talvez você chegou aqui e não conseguiu se prostrar e adorar Jesus. Você está liberto. Você está limpo. Quem pode dar glória ao Senhor? Glória a Deus. Com certeza você não dormiu num sepulcro. Você dormiu na sua casinha, ainda que não tenha um ar-condicionado, mas você veio, e o que está faltando para se prostrar e adorar o Senhor? Aleluia! Aleluia! E esse homem se prostra. Por algum momento ele desejou a sua libertação. Eu creio que por algum momento ele viu Jesus e ele desejou a sua libertação. Ele viu alguém que poderia mudar a sua vida. Irmãos, e tem alguém que pode mudar
tinha a essência de Deus. Pode ser o mais perdido, irmão, mas ele tem um negócio de Deus dentro dele. Pode ser o mais desprezível, mas ainda tem algo de Deus dentro dele. Isso é lindo! Aleluias! E o convite de Jesus até hoje é: vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Troca esse jugo pesado pelo meu jugo. O meu jugo é suave, o meu jugo é leve. Eu não sei como você entrou aqui, mas troca esse jugo com Jesus hoje. O jugo de Jesus não é que ele não tenha jugo. Na presença do Senhor nós temos doutrina. Na presença do Senhor nós temos mandamento. Na presença do Senhor nós temos lei. Mas é leve. Você pode cumprir com a presença do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Diga: Jesus é a solução. Daquele que não tem solução. No versículo 7, aí o inimigo toma posse. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo? Mas ele tem que reconhecer: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aleluia! Aqui eu fico maravilhado, porque ele reconhece Jesus como eu, Elion, Deus Altíssimo. Ele reconhece Jesus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Pode ser um demônio que for, irmão, não existe dualismo, não existe guerra de Deus contra o diabo, não. O diabo não está nem aos pés de Jesus. O diabo reconhece que ele é o Elohim, ele é o Deus Todo-Poderoso. Quem pode adorar o nome do Senhor? No capítulo 3 do Evangelho de Marcos, a notícia já estava se espalhando que Jesus estava chegando, aleluia, que Jesus já estava invadindo os domínios de Satanás. Marcos 3,27 vai dizer: ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, então roubará a sua casa. O mais valente chegou. Eu vou repetir: o diabo, irmãos, nós vamos falar sobre isso. Aquele homem estava muito endemoniado, era muito demônio, aleluia, mas nada disso intimida aquele que é o mais valente. Fala para o teu irmão: não tenha medo de demônio, não tenha medo de opressão, não tenha medo de escuro, não tenha medo do terror, não tenha medo, porque contigo está o mais valente. Aleluia. Digo: o mais valente chegou na minha casa, o mais valente chegou na minha rua. Ele vai manietar, ele vai amarrar, ele vai expulsar esse mal da tua casa. Levanta a mão e adora o nome do Senhor. Pastor, eu não saio da rua porque eu tenho medo, não. Contigo está o mais valente. E a notícia chegou: o mais valente está chegando. O mais valente chegou em Gadara. No versículo 8: porque eles estavam desesperados, porque o Senhor dizia: sai deste homem, espírito imundo. Irmãos, Jesus nem toca no endemoniado, nem faz nenhum tipo de ritual. Ele só diz uma palavra: sai deste homem, espírito imundo. Lá em Mateus 8,16, o texto vai dizer, Mateus vai descrever: e chegada a tarde trouxeram muito endemoniado, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Essa é a missão do Senhor. O Senhor falou lá em Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre mim. Meu Deus do céu, e me ungiu, aleluia, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, aleluia. Essa autoridade está sobre a
Porque normalmente, irmãos, lá em Marcos 1:21, uma passagem bem no início, Jesus estava ensinando numa sinagoga e se apresentou ali um homem endemoniado. E lá em Marcos 1:25 vai dizer assim, ó, e repreendeu Jesus dizendo, cala-te. Jesus nem deixava falar. Esse negócio de entrevista com Jesus não existe. Qual é o teu nome? De onde tu veio? Qual é a tua casa? Não. Jesus não quer nem conversa com o demônio. O negócio com Jesus é cala-te e sai dele. Eu vou repetir, é cala-te e sai dele. Meu Deus, quem tem essa autoridade aí, levante as mãos. Deus nos deu a autoridade. Aleluia. Mas eu fiquei me perguntando por que Jesus pergunta o nome desse espírito imundo. Aleluia. E aí nós vamos ver alguns motivos. Porque o demônio responde assim, ó, ninguém tem esse nome. Já viu algum demônio com o nome de Legião? E ele respondeu, Legião é meu nome. Aí ele vírgula, aí ele explica, porque somos muito. Jesus aqui estava, creio eu, mostrando para, em primeiro lugar, para o endemoniado, para ele refletir sobre a sua identidade, quem estava sobre a vida do controle dele. Quando a legião responde, somos muito, quem responde não é o gadareno, mas é o demônio, os espíritos malignos na boca dele, para que ele pudesse entender quem estava assumindo o nome no lugar dele, a identidade dele. Irmãos, a tua identidade é filho de Deus. Não deixa nenhum demônio colocar palavra na sua boca. Você não é um coitadinho, você não é um Zé Ninguém. Não deixa o demônio colocar nada. Ah, meu Deus do céu, Jesus morreu na cruz para te dar uma filiação. Tu és filho de Deus. Eu não presto, eu não sou ninguém, eu não tenho chance. Ninguém não, você é filho de Deus. Não deixe o demônio assumir a tua identidade. Segundo que eu vejo, para que os seus discípulos percebessem o que eles enfrentariam lá na frente, como os demônios são capazes, o que eles são capazes de fazer com um homem. Não brinque não, meu irmão. Não brinque com o inferno não. Terceiro, por fim, para que outros gadarenos pudessem ver quem estava por trás daquela tragédia, que era uma legião. E nós sabemos que a legião romana é composta de mais de 6.000 soldados, irmãos. Não devemos subestimar o inimigo. Se ele pudesse, ele nos destruiria. Porque a Bíblia diz que ele anda ao nosso redor 24 horas buscando a quem possa tragar. Mas não tenha medo, sobre nós está o sangue do Senhor. Diga, maior o que está em mim. Diga, maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Um anjo só do Senhor matou 185.000 soldados. É esse anjo que está contigo. Você pode adorar o nome do Senhor. É o próprio Satanás que trabalha na vida dos incrédulos, irmão. Como está lá em Efésios 2, do 1 ao 3, tornando eles filhos da desobediência. Quando você vê uma pessoa quanto mais desobediente, iníqua, sabe quem está por trás disso? Satanás. É ele que torna essas pessoas filhos da desobediência. Satanás procurou destruir a missão de Jesus desde quando Jesus propôs, no capítulo 4, versículo 35, passemos para outra margem. Jesus vai acalmar a tempestade ao mar. E aí eu entendo, irmãos, aleluia, que Jesus utiliza a mesma palavra para o mar que usou para repreender o demônio, aquele espírito imundo que estava naquele homem lá na sinagoga, alguns versículos atrás. Em Marcos 1:25, Jesus disse, repreendeu Jesus dizendo, cala-te, e depois disse, sai dele. E para a tempestade que se levanta, uma tempestade estranha, uma tempestade do nada,
Jesus ia entrar na cidade dos Gadarenos e de repente levante uma tempestade. E qual é a atitude de Jesus? Marcos 44, 3, 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, a mesma palavra falou para o demônio: cala-te, cala-te e aquieta-te. E o vento aquietou e houve uma grande bonança. Não subestime o poder do inferno. O que eu tenho que fazer, pastor? Repreenda. Se algo se levantou do nada, se é para impedir a obra, tu está se arrumando para vir a casa do Senhor e de repente uma confusão, eu te repreendo, Satanás. Quem está entendendo a palavra está sendo pregada? Nada desencorajou Jesus de ir àquela cidade, e nada pode nos desencorajar para fazer a obra do Senhor. Porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ele respondeu: legião. Ainda diz, mas somos muitos, como se fosse intimidar Jesus. Se fosse eu, de repente, ia intimidar mesmo. Repreendeu o demônio, somos legião, somos muitos. De repente vai botar um pezinho para trás. Mas com Jesus, legião e somos muitos. Jesus falou: sai dele, quantos forem. E essa autoridade que nós precisamos. Uma legião do exército romano era a maior arma de guerra conhecida nos tempos antigos. Não tinha mais devastador quando se via uma legião vindo de soldados romanos para tomar uma cidade. Ninguém poderia contra uma legião. E já viu aqueles soldados oponentes romanos, né? Aquela armadura. Irmãos, os romanos eram ferozes, os romanos eram organizados, os romanos eram sagazes. Imagina agora um homem com 6.000 demônios, o que aquele homem estava sofrendo. Mas quando bate de frente com Jesus, Jesus dá uma palavra: sai dele. Você pode adorar o nome do Senhor. Quantos creem que Jesus nos deu essa autoridade? Mateus capítulo 10, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-nos poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda enfermidade. Lá no Idmar, Marcos 16, 15, lá no finalzinho de Marcos, aleluia, o evangelista vai dizer: e disse-lhes, própria palavra de Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão. Se está seguindo, é quem está obedecendo o ide. Se está seguindo, é quem está indo. E esses sinais seguirão. Não é quem está parado, é quem está indo. E esses sinais seguirão aos que creem e em meu nome expulsarão o demônio. Falarão novas línguas, pegarão das serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum. Para nós finalizarmos, versículo 10 ao versículo 13. Os demônios rogaram, fizeram pedido para Jesus para ficar naquela província. Irmão, diga-se, os demônios amavam aquela província. Tem demônio que gosta de ficar no lugar, fica bem, fica aconchegado. O lugar satisfaz. Cemitério, onde tem as coisas feitas, né, dos outros deuses, lugares de bares, boate, onde tem prostituição, onde tem idolatria, bebedeira, bagunça, são os lugares que os demônios gostam de habitar. Assim como tem lugares consagrados ao Senhor, a igreja vai para o monte e a presença do Senhor é fácil de descer. Lugares de oração, também tem lugares que é fácil da presença do inimigo se manifestar. Já viu lugares que você passa e te dá até arrepio? O mau cheiro vem nas tuas narinas. São lugares, irmãos, oferecidos a Satanás.
lugares propícios. E aquele demônio falou: não deixa a gente sair fora dessa província, não. Era um lugar de idolatria, adoravam outros deuses ali. E aí nós vamos entender no final, irmãos. A Bíblia afirma que Satanás é governante desse mundo. Eu vou dar só alguns versículos. João 12:31. Agora é o juízo deste mundo, e agora será expulso que é o príncipe desse mundo. João 14:30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem em mim. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento. 1 João 5:19. Sabemos que somos de Deus e todo mundo jaz no maligno. Mas nós sabemos também que ele não age sozinho. Apocalipse 12:9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos, ou seja, os seus demônios, foram lançados com ele. Eram anjos, mas se transformaram em demônios. Então esses demônios estão aí, regendo esse mundo. Só que o Senhor já nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino da luz. Olha para cá. Quando você entra no mercado, você tem que orar: Senhor, vem o teu reino aqui, porque tu entrou no reino das trevas. Quando tu entra no hospital, tu entrou no reino das trevas. Aí o crente tem que entrar: Senhor, vem o teu reino, faz a tua vontade aqui, opera o teu milagre aqui, me ajuda aqui, Senhor. Porque esse mundo jaz do maligno. Não menospreze. Saia de casa em oração, saia para o trabalho em oração, vá para a escola em oração, porque lá fora quem rege é Satanás. O sistema é maligno. Aleluia. Mas a nossa luta não é contra a carne, é contra eles. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Não é contra aquele menino que está com o fuzil nas mãos, não é contra ele, não. Não precisa odiar ele, não. Tu tem que odiar o demônio que está nele. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha o que Jesus falou na sua oração antes de subir aos céus. João 17:14. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Querido, não ame o mundo, não viva no mundo, não faça coisa do mundo, porque esse mundo não pertence à igreja do Senhor. Quem pode adorar o nome do Senhor? Quem andar igual ao mundo, quer falar igual ao mundo, vai ter como príncipe Satanás. É ele que rege esse mundo. Colossenses 5:13. O qual nos tirou da potestade das trevas. Quem pode dizer graças a Deus? E nos transportou para o reino do seu Filho. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Então, fique de pé, irmão, em nome de Jesus. O que aqueles demônios pediram? Para não tirar ele da província. E quando viu pastando no monte uma grande manada de porcos, quase 2.000, eles pediram para o Senhor permitir eles irem para os porcos. Outra coisa que eles ficam com a pulga atrás da orelha: por que Jesus permitiu eles ir para os porcos? Jesus podia mandar esse demônio para qualquer outro lugar. Podia mandar para o abismo, podia mandar para os porcos, para o cachorro, para onde ele quisesse. Mas Jesus permitiu. E logo que aqueles demônios entraram naqueles porcos, o que aqueles porcos fizeram? Se precipitaram no mar e se afogaram. Era isso que aqueles demônios estavam fazendo com aquele gadareno. Eles se afogando na sua miséria. E é isso que o demônio faz lá fora. Faz as pessoas se afogarem nas suas misérias, nos seus vícios, nos seus adultérios, nas suas prostituições. Uma coisa que nós vemos aqui para o diabo, irmão, para os demônios, tanto faz, para ele a mesma coisa. Aleluia, um homem é um porco. Sai do homem e coloca no porco, para ele tanto
se entremeça na lama, se enraiga na lama, fazendo o homem como porco. E aqui eu quero abrir um parênteses, irmão. Como Satanás tem usado pessoas hoje. Tem pessoas que se sentem um cavalo, tem outras que se sentem uma cobra, tem outras que se sentem outro animal, um cachorro. Vê aí na internet, é Satanás por trás disso. Hoje o homem quer sentir o que ele quer, e Satanás tem feito isso com o ser humano, fazendo ele como um animal, mas bateu de frente com aquele que tem mais poder. Aleluia! E quando Jesus permite aqueles demônios entrar no porco, Jesus estava mostrando fisicamente, literalmente, dizendo: olha, esse homem está liberto, porque o que estava nele está no porco, e o porco se precipitou. Jesus estava mostrando com a destruição dos porcos, garantindo também ao gadareno: olha, você está livre, está vendo esses porcos? Tudo que estava sobre você está sobre esses porcos. Você está livre. Quem é livre aí, levante as mãos para adorar o Senhor. Quem pode adorar? 1 João 3,8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Agora, a partir do versículo 16 e 17, eles vão procurar esse homem. Aonde está esse homem? Esse homem está são, está limpo, está vestido. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas sabe o que acontece, irmão? Quando foram perguntar, quando foram falar desse homem, falaram sobre a transformação dele, mas aí perguntaram: e os porcos? Aí disseram: os porcos morreram. Aí sabe o que os homens disseram? Expulsa Jesus daqui. Sabe o que eles estão dizendo? Os porcos são mais importantes do que Jesus. Eu prefiro ficar perto dos porcos do que ficar perto de Jesus. Os porcos trazem mais lucro para mim do que Jesus. É por isso que eles tinham legalidade para os demônios não quererem sair daquela província, porque eles eram mais ligados nas coisas materiais, eles eram mais ligados na terra do que nas coisas do céu. Era um prato feito para os demônios ficarem naquele lugar, irmão. Uma casa, irmão, que só dá importância para as coisas materiais, é um alojamento fácil para os demônios. O lugar, o coração, irmão, que só está voltado para as coisas materiais, é um prato feito para os demônios. Mas quando você diz: eu quero ficar perto de Jesus, levante as mãos. Eu quero ficar com Jesus. Ainda que eu tenha prejuízo, ainda que os porcos vão embora, mas eu quero é Jesus. Aquele moço, irmãos, correu até Jesus, expulsaram Jesus, e ele corre até Jesus e fala: Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus falou: não, volta para a tua casa, você já fez a tua casa sofrer muito, agora vai levar boas novas, vai levar alegria na tua casa. Aleluia! Quem pode adorar o nome do Senhor? Aquele homem logo vai para a sua casa e se torna o maior missionário em Decápolis. Se você for hoje lá em Decápolis, se você for lá naquela região, foi descoberto. Agora entra no site aqui da Aline, em Israel, que vai ver. Foi descoberto uma das igrejas lá em Decápolis. Quem foi o missionário? O gadareno que foi liberto. Oh, aleluia! Assim como aquela mulher samaritana foi anunciar, a Bíblia diz que aquele homem foi anunciar o que Jesus fez a ele. Vamos adorar o Senhor. Quem pode levantar as mãos? E se você